Ao vivo para mais uma mesa redonda, Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. E hoje aqui no nosso bate-papo, na nossa mesa redonda, nós temos um convidado especial, o técnico do River. O treinador Vica está presente conosco, vai falar sobre a equipe do River, sobre o Campeonato Brasileiro da Série C. E claro, o nosso comentarista e narrador esportivo, Chico Costa, também está presente na noite de hoje, e o nosso J. Araújo na produção aqui da nossa mesa redonda. Deixa eu começar aqui o nosso bate-papo com o nosso convidado, o técnico Vica. Professor, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no Facebook Sidney Santos, no nosso blog Futebol do Piauí. Primeiramente, professor, essa experiência de estar trabalhando no futebol piauiense, está dentro do esperado, está dentro da sua expectativa? Boa noite. Boa noite, prazer estar falando com vocês. Eu acho que sim, estou gostando. Estamos conhecendo uma nova praça de trabalho, um clube grande com um centro de treinamento, que está passando por uma reformulação, por fase de crescimento, saiu de uma Série D, se encontra numa Série C, melhorando a sua estrutura de trabalho, principalmente lá no CT. Eu tenho muito conversado com o presidente sobre isso. Então, para mim, está sendo uma coisa positiva vir trabalhar aqui, apesar, logicamente, da situação delicada que nos encontramos. Mas estou muito satisfeito, feliz com o acolhimento, principalmente ali nos arredores do CT, da diretoria, quer dizer, e dos atletas. Acho que o comprometimento está sendo legal, apesar da situação incômoda que nós nos encontramos. Professor, o senhor chegou, já tinha praticamente um grupo montado, mas algumas peças são nossas, eu falo jogadores piauienses. Qual a sua avaliação inicial dos jogadores piauienses dentro do futebol brasileiro? Olha, eu acho que o futebol brasileiro, Norte e Nordeste, tem muito talento. Um talento que precisa ser trabalhado. Precisa dar condições a esses talentos para desenvolver o seu melhor futebol. A gente vê muitos jogadores aí se tornando grandes craques aí do futebol mundial que saíram do Norte e Nordeste. Então, eu acho que merece uma atenção especial, merece uma estrutura boa também de trabalho para que esses jogadores possam se desenvolver nessas regiões. Então, eu já estou um pouco acostumado a trabalhar no Nordeste do país. Em todo lugar que eu trabalhei tem garoto bom de bola. Precisa de oportunidades, de um trabalho um pouco mais sério, para ele desenvolver todo o seu potencial. Então, eu estou muito satisfeito em trabalhar nessa região. Já trabalhei na região Norte também, mas a região Nordeste realmente tem muito talento, mas são talentos que precisam ser um pouquinho mais trabalhados. Pelo que o senhor ouvia falar do futebol piauiense, hoje estando dentro dele, mudou a sua visão? Mudou, para o lado positivo. Eu não imaginava, por exemplo, a estrutura de um clube grande como o River. Há muito tempo que eu não vim aqui para o Piauí. O River é um clube grande que tem uma estrutura e que está sendo melhorada, essa estrutura física, eu falo. É uma torcida apaixonada, grande como é a torcida do River. Fora os outros clubes. Se a gente for ver, puxar um pouquinho mais atrás, a Série D do Campeonato Brasileiro, duas equipes aí fizeram uma boa campanha, foi eliminado, mas a outra a melhor campanha. Quer dizer, então, o Piauí precisa disso. A nível nacional, esses clubes precisam se desenvolver, precisam conseguir alguns resultados para voltar ao cenário nacional, o futebol piauiense. Como aconteceu agora, está acontecendo com o Maranhão. O Sampaio brigou muito para chegar onde está hoje. O futebol do norte do país, com Remo e Paysandu, quer dizer, tem que se estruturar e voltar a nível nacional, porque competições nacionais é que vão dar um status de clube grande para as equipes do Norte e Nordeste. E o River não pode ficar fora disso. O futebol piauiense, com mais equipes em Série C, em Série B, fortalece, vai ficar muito fortalecida. A federação vai sair muito fortalecida. Então, nesse momento, precisa de apoio. O clube da Série C, no caso o River, clube de Série D, precisa de um apoio de uma retaguarda forte. Ou seja, a federação também precisa ter o interesse em ver o crescimento dessas equipes que estão disputando campeonato a nível nacional, para que melhore o nível do futebol piauiense e, consequentemente, a federação também vai ser muito mais bem ranqueada no futebol nacional. Então, eu acho que é tudo um conjunto de coisas que tem que estar tudo junto, todo mundo remando para o mesmo caminho, para a gente ter sucesso. E o futebol piauiense, vocês também, próprios da imprensa, a nível nacional, ter um crescimento. Isso é bom para todo mundo. Então, nós temos que fazer muita força, nós estamos fazendo diariamente, vocês acompanham nosso trabalho, para colocar o River novamente
numa sequência de jogos bons para a gente sair dessa zona incômoda. Nós não podemos retroceder. O River deu um passo muito grande por um crescimento o ano passado. E nós não podemos bater agora e voltar. É isso que é a nossa luta diária. Tá certo aí o nosso bate-papo com o técnico Vica, da equipe do River. Chico Costa, boa noite. Hoje uma mesa mais do que especial recebendo o técnico Vica. Boa noite, Chico. Boa noite, Sidney. Um abraço aos amigos do Facebook. É verdade, uma mesa especial com a presença do professor Vica, hoje treinador do River Atlético Clube. Ele falava agora há pouco de resultados, né? A importância do futebol, esse somatório de coisas boas para a nossa evolução. Professor Vica, o River Atlético Clube, você pegou um time no meio da estrada, a reformulação, né? A chegada de novos jogadores tem dado ao River uma qualidade melhor. Mas o River não tem conseguido encontrar o caminho das vitórias, né? É preciso encontrar, como você disse, a gente não pode ter chegado, bater e depois cair novamente. De que forma você pretende trabalhar essa situação para reverter, né, para que o River, a partir do jogo de domingo contra o Asa, seja um time vitorioso na Série C? Vínhamos, né, de alguns resultados até bons, né? Conseguimos aí, de repente, 2 vitórias, empates. A gente vinha numa sequência de resultado positivo. Contra o Remo, as coisas já não andaram do jeito que a gente pretendia. O futebol não foi o mesmo, nós não jogamos tão bem quanto esperávamos, apesar de ter tido chances até de fazer gol contra o Remo, mas foi muito pouco. Erramos muito e pagamos caro com mais um resultado ruim, coisa que não vinha acontecendo há 4 jogos. Então, deu uma ducha de água fria nas nossas pretensões, no embalo que o clube vinha vivendo, né, na competição. Agora temos uma realidade dentro de casa. Esse vai ser o verdadeiro termômetro do campeonato para o River. Nós não podemos errar. É que eu sempre falo e comento com o pessoal que cobra o dia a dia. É tolerância zero para erro. Nesse momento delicado que nos encontramos, a gente não pode errar. Como nós erramos contra o Remo. Um vacilo no jogo de marcação, nós tomamos um gol. Então, estava a concentração, estava todo mundo muito ligado, dificilmente a gente iria tomar gol, de repente, com bola rolando, com penetrações, porque o time estava muito bem montado. E nós tomamos um gol onde a gente trabalha muito, onde a gente treina muito, entendeu? Que é o jogo aéreo, defensivamente, a gente treina isso exaustivamente. E é um ponto forte da nossa equipe, e acabamos vacilando. Então, fração de segundo, a gente perdeu um jogo. Poderíamos ter tido uma outra melhor sorte, de repente, até ter feito um gol, mas infelizmente não aconteceu. Nós temos para essa semana a volta do Eduardo, que é muito importante para a gente. É um jogador que vinha, né, nos ajudando com a sua experiência e sua técnica ali na frente no time, segurando mais a bola, dando mais personalidade para a equipe, coisa que faltou um pouco no nosso ataque nesse jogo. A bola não ficou muito lá na frente, erramos muito, perdemos muita bola fáceis lá na frente. E o Eduardo dá essa consistência para a gente. Eu não quero aqui colocar uma responsabilidade excessiva em cima do Eduardo, mas é um jogador diferenciado, é um jogador que ali na frente faz a diferença para a gente, em termos de moral, de trazer o time para cima, em termos de segurar uma bola, quer dizer, e de fazer gol também, que ele sabe fazer. Então, a nossa expectativa é de que ele volte para esse domingo, e com a volta dele, agora tem, de repente, para lançar já de início o Gilmac, porque nós perdemos 2 jogadores, 2 volantes. Gilmac, de repente o Rogério volte, a gente vai encaixar um meio campo bem competitivo, com o Eduardo na frente, para a gente, logicamente, buscar 2 vitórias dentro. E porque se você vencer 3 numa sequência, você já vai almejar alguma coisinha boa lá na frente. Mas, a princípio, nós temos que pensar exclusivamente no Asa, que é uma equipe que surpreende muita gente. De repente, tropeça aqui e ali, mas vai lá fora e ganha. Ganharam do Salgueiro. Então, se a gente não tiver a nossa concentração, a nossa determinação para esse jogo, a gente pode ter surpresa. Não queremos que isso aconteça, por isso que vamos nos preparar bem para enfrentar bem o Asa no domingo. Beleza, deixa eu agradecer aqui rapidinho que está nos assistindo aqui através do Facebook, Sidney Santos, ao Ailton César, o grande Cebola do Cebolão Sat, o Antônio Pitombeira, o Herbert Viana, o Rogério Ribeiro, o Matheus Portelo, o Frank Quinaldo, professor Franklin, um abraço pessoal a você, professor, o Anderson Celtic, o Juliano Mendonça, o Duda Gomes e o Alexandre Rodrigues. Diga, Chico. A gente sabe, né, que toda segunda e toda sexta-feira muita gente fica acompanhando já esse horário no Facebook. Professor Vica, eu tive a oportunidade de transmitir o jogo do sábado, né, ao lado do Sidney Santos aqui na Rádio Antares, e
o Remo começou pressionando, sufocando, mas depois dos 15 minutos o River equilibrou o jogo, né? O River criou as oportunidades. Faltou, como você disse, o Eduardo, aquele homem que segura a bola na frente. Que avaliação você faz da estreia do atacante Vinícius, né? Vinícius. Acho que foi uma estreia regular. Ele não participou muito do jogo. Lógico, trabalhou, teve uma função de segurar os dois zagueiros e de tentar fazer o time chegar mais à frente nessa segurada de bola, nesse papel de pivô ali na frente. Eu acho que a atuação dele, no meu modo de ver, foi regular, não foi muito boa. Como você disse, a gente teve 2 chances de fazer gol. Uma clara com o Vanderlei, que estou em cima do goleiro, e uma que o Vanderlei ajeitou para o Vinícius, ele chegou um pouco atrasado. Quer dizer, 2 chances no primeiro tempo claras, né? E o Remo chegava como? Chutando, batendo de fora, média e longa distância, quer dizer, não tem tanto perigo. Então a gente lamenta essa chance. Acredito que se o Vinícius tivesse feito um gol, tivesse acertado mais algumas jogadas, coisas que ele participou pouco, ele poderia, né, consolidar no jogo, se firmar no jogo e fazer uma melhor partida. Não foi ruim, mas eu esperava um pouco mais pelo que eu conheço do jogador. Tá certo, olha, deixa eu mandar outro abraço aqui ao Genivaldo Vieira, ligado aqui no nosso vivo aqui no Facebook, Sidney Santos, e o Deusdete Faria. Alô, Deusdete, um abraço para você que é da Fotos e Eventos, festa, fazendo aquela fotografia espetacular. Olha, eu gosto de conversar com o técnico Vica pelas respostas sinceras dele. Professor, tem um jogo no Albertão, eu não lembro, eu sei que foi uma derrota, que eu lhe fiz a pergunta, foi derrota, foi empate, eu não lembro. Professor, qual a sua avaliação da equipe? O que aconteceu com o River? O senhor foi bem claro. O meu time não jogou bem. O meu time não atuou. Contra o Confiança? Contra o Confiança. Eu comecei a lhe admirar nesse dia, porque geralmente o treinador diz: meu time empatou, meu time perdeu, mas foi guerreiro, não sei o quê. O senhor não, o senhor realmente mostrou o que o River fez dentro de campo. É essa sinceridade que o senhor também passa para os seus jogadores, é por isso que o senhor hoje tem um elenco na mão, professor? Sim, hoje eu conversei com os jogadores antes do treinamento e mostrei para ele um scouting simples, de passe errado, de perca de bola, de falta cometida e falta sofrida. O Remo fez 15 faltas no jogo, nós fizemos 10. O Remo mandante. Você vê a diferença. Nós erramos entre erro de passe e perder a bola com o jogador e perde essa bola, 80 vezes. Então, 80 vezes nós demos a bola para o Remo. Imagina o que esse time correu. Então é o que eu falo, o time foi guerreiro. Não, o time do River pode jogar mal, pode perder jogo, mas os jogadores se entregam, eles correm. Mas o futebol não é só isso. Mas por que correu tanto? Porque errou. Porque errou com a posse de bola, errou o passe. Quer dizer, nós erramos 30 e poucos passes no jogo, um campo bom. Nós perdemos a bola 49 vezes. Quer dizer, a bola com a gente dá para o adversário. Então isso sobrecarrega o time e faz com que o time corra. Então o time se desgasta. Vários jogadores saíram com dores musculares, muitos reclamando até da viagem, porque... Só lembrando que o senhor teve uma semana curta de trabalho. O problema não é a semana, o problema não é a distância de viagem. Vou explicar bem. O problema nosso é a logística da viagem. O nosso voo que sai daqui de Teresina, 5h30 da manhã. Os jogadores têm que acordar, quando estão em casa, mais ou menos umas 3 horas. Até às 3, muita gente nem dorme. Então você perde uma noite de sono. Aí você sai 5h30 da manhã, você vai chegar de manhã em Brasília, chega 1h da tarde em Belém. Aí descansa um pouco, quer dizer, aquele sono da noite que você perdeu, para recuperar não é fácil. É diferente você perder uma noite de sono. A logística para Cuiabá não foi boa, mas nós saímos aqui 17 horas. Todo mundo dormiu, treinamos, descansamos, saímos às 17, chegamos lá 11h da noite. Foi melhor, o time correu bem e rendeu bem. Nesse jogo do Remo, o time estava meio preso dentro de campo. E os jogadores sentiram um cansaço no final. Muitos jogadores saíram com dores musculares, princípio de câimbra no finalzinho do jogo. Isso preocupou a gente. E a gente sabe que é a logística. Tentamos mudar várias vezes esse voo para 2 dias antes, mas, infelizmente, a logística da Palace lá e da Gol não permitiu isso. Muitos clubes conseguem. Até reclamei outro dia. O River não está conseguindo essa mudança. Agora, com 1 mês de antecedência, nós conseguimos uma mudança no jogo contra o Confiança, lá em Sergipe. Nós vamos 2 dias antes, que isso é ideal, é que todo mundo faz. O Asa está vindo para cá 2 dias antes. Por quê? Vai descansar, vai treinar e vai para o jogo. Porque se chegar um dia antes do jogo, uma viagem longa, vai sentir o cansaço no dia.
Verdade, só lembrando que a Confederação Brasileira de Futebol já alterou o jogo, viu? O horário do jogo. Vai ser domingo, só que às 16 horas no estádio Albertão. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para o técnico Vica qual o significado da perca do Amarildo, que está com 3 cartões amarelos, a saída do Luciano Sorriso e, claro, podendo ter o retorno do jogador Eduardo ao ataque tricolor. Chico. Ô Sidney, mais uma pergunta aqui em cima do jogo contra o Clube do Remo. Você falou de tensão, né? O jogador acorda, vai deitar, às vezes nem dorme, aquela preocupação do horário e tal, e o desgaste, a correria dentro de campo, a expulsão do Luciano Sorriso. Você chegou a conversar com o jogador depois do jogo para ele explicar se ele falou alguma coisa para o árbitro ali no ato da reclamação, tomou o cartão amarelo, de imediato tomou o cartão vermelho? Olha, a situação da expulsão do Sorriso. Ele reclamou com Bandeira que, se eu não me engano, o Saci, o lateral esquerdo, estava sentindo uma câimbra e o treinador falou do lado do Bandeirinha, cai, fica no chão para fazer a substituição. E o Bandeirinha escutou o treinador falando isso para o jogador. E cobrou do Bandeirinha. Você escutou o treinador falando para ele cair. O juiz, acho que pensou alguma coisa, foi e chamou a atenção do Sorriso. Até brutalmente. Parece que pegou no braço do Sorriso, dando uma bronca. E o Sorriso encarou, bateu de frente, tomou o amarelo. E acho que continuou na reclamação. Não conversei com o jogador ainda, conversei hoje rapidamente. Sobre os detalhes da expulsão, não conversei. Eu fiquei também muito chateado, deixei, e vou deixar logo, esfriar bem a cabeça para saber o que aconteceu. Mas os jogadores que estavam ao lado falaram isso para mim. E no momento que eu estava conversando com o Totti, que estava dando uma água para ele, eu falei, Totti, vai lá e fala para o Sorriso que não adianta mais, já reclamou, já tomou amarelo. Manda ele sair dali. A hora que o Totti estava indo, ele tomou o vermelho. Aí o Totti olhou para mim e falei, agora já não adianta. Não deu nem tempo de pedir calma a ele, porque não adianta. O treinador pediu, eles ganhando o jogo. Quer dizer, o jogador caiu, vai matar um pouquinho do tempo do jogo. Essas coisas todas. E não poderíamos perder esse jogador nesse momento. Até porque era um momento que o River estava melhor no jogo, né? Construindo, chegando ali com chances reais de fazer o gol até virar a partida. E o Sorriso sabe da importância dele, porque é um jogador tecnicamente diferenciado. Ele sabe meter uma bola, fazer uma tabela, fazer um lançamento. E fez falta para a gente, mas mesmo assim, ainda a gente foi à frente, né? Os jogadores ainda tentaram. Mas é lógico que naquele momento, lógico, a gente não pode aqui chegar e falar, o Luciano, perdemos o jogo porque o Luciano foi expulso. Não, mas poderia ter uma outra sorte no jogo. Independentemente se ganha, se empata o jogo, poderia até perder, mas a gente não poderia perder o jogador por expulsão. Não gosto de perder o jogador dessa maneira. Por quê? Não é só o prejuízo do momento, é o prejuízo já desse próximo jogo, que nós vamos ter dentro de casa, e que ele seria um jogador importante pela sua técnica de armação do time, que ele fez muito bem contra o Fortaleza aqui. Professor, eu te fiz a pergunta agora sobre a possível entrada do Gilmar e até mesmo do Rogério no meio-campo. O que é que o River ganha com a entrada desses dois jogadores, o que é que perde com a ausência do Rogério e do próprio Luciano Sorriso? E eu também queria a tua opinião, já te perguntou hoje à tarde lá no CT, sobre o jogador Jadson, que vem entrando muito bem, o falou no início que não gostava de improvisar, mas ele está correspondendo dentro do time tricolor. É um jogador que está treinando muito bem, e em todos esses treinamentos que a gente faz, como a gente não está indo em busca de um lateral esquerdo de ofício, de origem, nós estamos treinando muito o Jadson na lateral. Vocês acompanham o treinamento, vocês vê coletivos, esses trabalhos todos. E é um jogador que sabe fazer a função e fez muito bem, vocês sabem também muito bem disso. E teve as oportunidades durante o jogo de jogar, esse principalmente. Eu não gosto nos clubes que monto de ter um jogador improvisado nas posições. Durante os jogos, você improvisar é diferente. Mas na nossa situação, principalmente uma situação financeira também, nós não vamos trazer um lateral agora. Então, nós intensificamos o trabalho com o Jadson, conversei com ele de pronto já falou que não tem problema nenhum em jogar como lateral. E, de repente, pode ser até que comece jogando contra o Asa. Agora, se a gente for analisar, o futebol que o Amarildo vem realizando já vários jogos, dentro da função dele, vem fazendo muito bem. Por isso que está sendo mantido no time. Eu procuro trabalhar em cima de uma coerência. Né? Chegaram jogadores, chegou Gilmar, opa, o jogador está jogando, está bem, vai esperar a oportunidade quem chegou. Independentemente se foi contratado ou não. Entendeu? Então o Gilmar que está aguardando uma oportunidade para jogar, é uma função que, de repente, muito parecida com a do Amarildo, mas o Amarildo vinha muito bem, correspondendo à minha expectativa, no setor de marcação ali, como um primeiro volante. Então, não tinha motivo para tirá-lo do time.
está saindo por terceiro cartão amarelo, o Gilmar que vai ter oportunidade, né, como um primeiro volante. É um jogador de muita capacidade, né, que eu conheço bem também. Começou como zagueiro comigo lá no Fortaleza, era zagueiro, jogava de lateral direito, depois passou a ser volante. Não tem uma estatura muito elevada para ser zagueiro também, mas começou a jogar de volante e está se sobressaindo nos clubes onde passa. Por isso que foi contratado. Então a expectativa é que ele possa fazer um grande jogo. Temos a volta do Rogério com aquele impasse todo, né, de abandona, de não abandona, sai do clube ou não. Ele era um jogador titular da equipe, perdeu o espaço por causa disso. Por causa dele. Entendeu? Aí entrou o Sorriso e, foi bem, vai se manter. E ele está aguardando uma oportunidade. O mesmo estava acontecendo com o Dão, que chegou com o Paulo. O Paulo era o titular do time, capitão do time. Ele pediu para sair do clube. Ele não foi tirado do clube. Ele era o titular e capitão do time. E se está aí jogando como ele vinha jogando até bem, né, ele poderia estar jogando até hoje, sem problema. Então, os jogadores que eu procuro fazer, lógico que eu não, de repente eu não vou ser o dono da verdade, eu não vou acertar sempre. Mas dentro de uma coerência que eu vejo nos trabalhos e do time, eu procuro mexer. Mas quero acertar sempre. E às vezes a gente não acerta, a gente erra, de repente, numa opção ou outra. Mas vamos ver se a gente monta um time bem competitivo para esse jogo. Gilmar, que a princípio começa o treino Gilmar, Rogério e Cleitinho no meio campo. Professor, duas perguntas. A zona de rebaixamento passa a ser um campeonato particular para o River, em permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro? E uma segunda pergunta, oportunidade no seu comando ali no River. Primeiro, essa zona de rebaixamento é uma tristeza para todo mundo, né? Cria uma preocupação. Lógico, a gente está muito confiante nos trabalhos que a gente está fazendo durante a semana, em que o River vai sair dessa situação. Mas não vai sair da situação no estralar de dedo. Nós temos que trabalhar muito, nós temos que buscar os resultados. E volto a dizer, esses 2 jogos dentro de casa, eu acho que é o passaporte para a gente, pelo menos, continuar na Série C do futebol brasileiro. Agora, nós precisamos desses 6 pontos. Aí vai depender de muita combinação de resultado e, de repente, você engrenar aí uma sequência de vitórias, 2 vitórias em casa e, de repente, né, beliscar lá fora mais uma vitória, 9 pontos, 19. Você pode estar brigando com chances de chegar entre os 4. Eu falo para os jogadores que nós temos que ter o pensamento de chegar lá entre os 4, porque automaticamente você já está saindo da zona de rebaixamento. Então, nós vamos ainda ter uma expectativa de chegar para brigar entre os 4. Mas para chegar para brigar entre os 4, nós precisamos passar pelo Asa, pelo Botafogo. 2 fortíssimas equipes. Dificuldades nós vamos ter, mas nós precisamos buscar aquele algo mais novamente e fazer um jogo equilibrado. Acho que foi um bom jogo que nós fizemos contra o Fortaleza. Um time marcou muito forte, chegou à frente, quer dizer, jogou com personalidade. Eu espero que o time possa voltar a jogar dentro de casa daquela maneira. Acho que naquele jogo o time agradou um pouco mais o torcedor que foi a campo. Só completando aquela pergunta, eu estou recebendo aqui do Felipe Paiva, ele faz a seguinte pergunta: qual o critério que o senhor usou para colocar o Lira e não o Rodriguinho ou o Thiago Alagoano? Completando a pergunta que eu te fiz. O Rodriguinho, quando ele chegou, o Rodriguinho sempre jogou, um pouco mais novo, pelos lados do campo. Agora já não está mais jogando do lado do campo. Ele chegou e falou, Vica, nos clubes agora, ultimamente, estou acostumado a jogar mais por dentro. Então, para jogar do lado do campo, precisa ter força física, condicionamento, para atacar e marcar. Diego Lira ou Thiago, para fazer essa função. Ali apenas foi uma escolha, uma opção. São 2 jogadores que poderiam fazer essa função. Como o Andrezinho entrou também. Então, eu tinha Andrezinho, Thiago e Diego, o Lira, né, para fazer a função dos lados do campo. Eu optei pelo Andrezinho, porque naquele momento estava 0-0. Eu vou fortalecer o lado do Rafinha, que era já o lado do Jadson, porque o Levi estava começando a se mandar muito e o Remo só estava atacando pela direita. Você pode ver que no segundo tempo o Saci não passava do meio campo, não atacava pelo lado esquerdo. Agora o Levi, lá pelo setor direito, estava dando muito trabalho para o Jadson. E eu precisava reforçar aquele setor. Estava 0-0 o jogo. Então, eu coloquei o Andrezinho, que faz bem essa função de marcar e sair. Porque também já foi lateral. O Lira...
O Lira e Thiago é uma característica parecida em que o Lira tem mais força física, né? Um jogador um pouco mais forte. O Thiago é mais franzino. Então, foi uma opção apenas de marcação de lado. Qualquer um dos dois poderia fazer essa função. O Rodriguinho não. O Rodriguinho eu queria usar por dentro. Como eu não tinha mais peças para mudar, porque eu já tinha mexido o Rafinha, então eu não tinha mais como mexer na frente. Fatalmente, se eu não mexo na lateral esquerda, o Rodriguinho poderia ter entrado. Mas entrado como um jogador centralizado. É ali que eu quero usar o Rodriguinho. E também porque é um jogador que perdeu praticamente uma semana fazendo tratamento e está voltando. Queria colocá-lo no jogo, mas eu queria colocar centralizado, mas não foi possível. Tá certo. Mandar aqui um abraço ao Francisco Carlos. Alô, Francisco Carlos, obrigado pela tua audiência. Ao Felipe Paiva e o Eduardo Chaves, grande Eduardo Chaves. Estou esperando você aqui na nossa mesa redonda, viu, Eduardo? Chico. Eduardo Chaves, né? Curioso, ele ansioso nas medalhas do Brasil, hein, Eduardo? Professor Vica, o horário de 16 horas, a antecipação do jogo contra o Asa no próximo final de semana. Foi um pedido do River? Foi. Foi um pedido da comissão técnica do River, por entender que hoje também é um costume dos nossos atletas jogar às 16 horas, e também porque o nosso time se encontra bem fisicamente. Eu acho que os clubes podem sentir aqui, mais do que a gente, o calor das 16 horas. Então, foi um pedido nosso também, e acredito que no jogo de domingo, o torcedor vai comparecer, tomar cuidado só no horário, para não fazer a confusão, 17 horas, que estava marcado, que também tinha sido um pedido do River, até pensando em renda, alguma coisa assim. Mas nós pedimos, realmente, para a diretoria voltar para o jogo às 16 horas, porque eu acho que a gente pode fazer a diferença jogando nesse horário. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o treinador, que eu tenho curiosidade em relação a isso aí. Professor, o senhor foi jogador de futebol, tem um grande currículo como jogador, é um grande treinador, hoje está no nosso futebol. Nós temos um jogador que ele tinha uma média excelente de gols na equipe do River, que é o Bacelar, Lucas Bacelar. O que realmente aconteceu com o atleta que eu vou até usar esse termo, apagou? Será que ele sentiu as contratações assim que ele começou a despontar no River? Eu queria que o senhor me explicasse, se o senhor tentar explicar o que realmente aconteceu com o Lucas Bacelar. Eu acho que não é só a minha curiosidade, mas também dos nossos telespectadores. Nós temos observado muito desde que chegamos esses garotos, entre aspas, né, que já tem 21, 22 anos, mas não deixa de ser um garoto, que tem muito potencial. Quando eu cheguei, eu encontrei um plantel com muitos atacantes, e tem até hoje, né, e nós contratamos mais ainda. E entendendo que, depois que nós chegamos e observando que esses jogadores têm potencial, mas que, de repente, pela simplicidade, pela humildade, um jogador que se fechou um pouco e que não se soltava muito nos treinamentos. Alguns treinamentos de fundamento, eles vão muito bem. Né? O Lucas, finalização, cabeceio, uma estatura, quer dizer, tem tudo para ser um grande jogador. E conversando com a comissão técnica um pouco mais atrás, todo mundo elogiou o comportamento dele, mas, ao mesmo tempo, fez algumas observações nesse sentido. Que entrava, de repente, em alguns jogos, fazia gols, mas um jogador que se acanhava muito, muito tímido, e que isso poderia atrapalhar tal. E ele foi perdendo alguns espaços ali dentro. Até levei o Juan, que é garoto também, para o banco, e não levei o Lucas. Porque no rendimento de treinamento, na desenvoltura de treinamento, de repente eu vi o Juan muito mais solto do que ele. Entendeu? Mas não quer dizer isso que ele não tem condições. Tem sim. E acredito até que agora está sendo tomado e vai ser tomado, posso até fazer alguma notícia de primeira mão, são acho que 4 ou 6 jogadores agora vão acabar sendo emprestados. Isso, vão para o Timor. E me parece que ele está também. Ele, Juan, Robinho, Jonas, o Jonatas, né, que o pessoal chama de Jonas, e 2 goleiros. Deve chegar um goleiro com a idade para disputar uma Copa São Paulo, está chegando para também fazer parte do profissional, mas para jogar essa Copa São Paulo, é a copinha. Vão ficar treinando com a gente o Leão e o Gabriel, são os 2 zagueiros, que vão continuar se preparando para essa copinha. São 2 jogadores de um nível bom também, que precisa também de muito treinamento, para, de repente, fazer uma Copa boa também e nos ajudar lá. Então, são jogadores que eu estava conversando muito até com o presidente. Esses jogadores, tem uma base de garotos ali, que eu falo de até 22, 23 anos, que esses jogadores podem ser, de repente, uma solução, não agora de imediatismo, mas para o ano que vem.
a hora que começar o ano, segurar ou trazer de volta esses jogadores, junto com o Amorim, que é um volante que está aí, que é muito bom jogador, garoto, que ainda não teve oportunidade, mas daqui a pouco, e mais um pouco à frente, ele pode ser, de repente, uma solução para o River. Então nós temos aí Andrezinho, esses 2 zagueiros, nós temos o menino Amorim, nós temos o Robinho, Jonatas, nós temos o Juan, nós temos o próprio Lucas. Pô, nós temos uma base da casa para o ano que vem. Então, de repente, você trabalhar com 10, 12 jogadores da base e contratar apenas uns 10 também, ou 15 no máximo, você faz uma mescla muito boa. E esses jogadores bem treinados, eles vão render. Agora, a situação que nós nos encontramos, a gente vê, de repente, para também não queimar esses jogadores, em usar esses jogadores um pouco mais rodados, para ver se a gente consegue esse resultado imediato, que é com permanência, pelo menos, na Série C. Então, a gente, por isso que está optando por esses jogadores que chegaram com muito mais rodagem do que esses garotos. Beleza, então, Chico, acho que para finalizarmos, mais uma pergunta aí para o técnico Vica. Uma semana, né, de trabalho. Ele já colocou que a nossa preocupação ainda na transmissão do jogo no sábado, quando o Amarildo tomou o 3º cartão amarelo e com a expulsão do Luciano Sorriso a gente ficar. Porque o River vai jogar em casa diante de um time que evoluiu, né? O Asa, ele evoluiu dentro do grupo. E é um adversário não fácil para o River, né? É um adversário não fácil para o River. Mas ele já coloca as 2 situações de substituições, o Rogério que volta e o Gil Max. No mais, é só trabalhar o time, né? Para ter realmente um psicológico tranquilo, muito bom. O River sentiu a pressão do torcedor do Remo? Não, não sentiu. Um jogador dentro de campo, não. E ali, se a gente for bem analisar, é um campo neutro. O torcedor incentiva, o torcedor incentivou o Remo até o final. Mas não foi isso que fez a diferença no jogo. Vocês viram que o Remo foi a buscar o seu gol aos 30 minutos. A torcida foi importante para o Remo. Eu esperava que não fosse tanto, porque eles tiveram muita paciência durante o jogo, não vaiaram antes do tempo. Tiveram paciência até sair o gol. Então, isso que me surpreendeu. Porque, geralmente, os clubes lá do Pará, o gol não sai até os 20, 30 do primeiro tempo, já começa a vaia, já começa a desestabilizar o time. E a torcida do Remo foi totalmente contrário do que eu imaginava, do que nós imaginávamos. Porque nós comentamos isso com os jogadores também. Olha, vamos segurar, porque a impaciência da torcida jogando aqui em Belém é muito grande. Só que eles tiveram uma paciência fantástica, ajudaram o Remo a buscar o resultado. Até a hora de fazer o gol, você não via vaia, você via incentivo da torcida. Isso foi bom para o lado deles. Agora, que não influenciou nada do nosso futebol, a pressão... um incentivo no time adversário, isso é normal. Os jogadores, a maioria do nosso time já são rodados, acostumados a jogar com grandes públicos. Então, eu não vejo por aí, não. Eu vejo e entendo que a torcida foi fundamental para o Remo. Porque se perde a paciência antes, eu acho que foi parceira. Eu acho que aí poderíamos ter uma outra direção no jogo. Beleza, olha, deixa eu mandar aqui um abraço especial ao Hércules Felipe, ligado aqui no nosso vivo, no Facebook Sidney Santos, o Danilo Félix, que é da Esporão do Galo, o Ayrton Soares e o Robert Biapina, ligado aqui, o diretor de futebol do River, ligado, acompanhando. Chico Costa, deixa eu te agradecer, boa noite, muito obrigado por estar mais uma vez aqui na nossa mesa redonda, Série C e Série D do Campeonato Brasileiro, e hoje, claro, com o nosso convidado especial, o técnico Vica. É um prazer, né, Cílio, né, estar sempre participando aqui nesse espaço no Facebook, colocando, comentando a situação do nosso futebol antes, depois dos jogos e sempre acreditando e torcendo. E mais uma vez a gente coloca aqui a nossa vontade de ver um River forte, se der para chegar no G4, bom para o futebol do estado do Piauí, ver o Altos no próximo ano, 2 clubes na Série C, melhora ainda mais, né, a estrutura do nosso futebol. Vamos ter 4 clubes, porque abre mais uma vaga lá embaixo na Série D para o próximo ano, e ficar nessa torcida e chamar aqui o torcedor do River, porque ele vai ter papel fundamental. Domingo é uma data especial, data dos pais, vamos passar amanhã, né, com os nossos pais, com as nossas famílias, e à tarde ir para o Estádio Albertão. Jogo cedo, 4 horas da tarde, o jogo contra o Fortaleza. Torcedor, bola rolando e o torcedor chegando no estádio. Vamos ter uma semana para trabalhar essa situação, para o torcedor ir para o estádio cedo, já criar aquele clima
mesmo antes do jogo, na chegada do time ao estádio de futebol, porque o River precisa tanto desse momento. Claro, dentro de campo os jogadores estão lá para resolver a situação do jogo, mas o calor humano vindo lá de cima do torcedor é importante realmente para que o River possa buscar os seus objetivos, que é ganhar, a partir de agora, todos os seus jogos no estádio Albertão. Valeu, obrigado, Chico. Um abraço. Beleza, então, olha, deixa eu mandar um abraço aqui ao Abner Júnior, quem mais está ligado aí, Elza? O Francisco França. Alô, Francisco França, obrigado pela tua audiência. Olha, eu vou dar um recado aqui para vocês. Essa entrevista, essa mesa redonda de hoje, daqui a pouquinho eu vou postá-la, daqui a instantes, no nosso YouTube, Sidney Santos Rosa. É o YouTube, Sidney Santos Rosa. Daqui a pouco essa entrevista está na íntegra lá para você poder acompanhar, se quer acompanhar com mais detalhes. E, claro, pode se inscrever no nosso Facebook, que vai dar mais detalhes sobre a nossa entrevista com o técnico Vica. Professor, deixa eu lhe agradecer. Olha, a nossa audiência aqui foi espetacular, graças ao senhor, graças à nossa mesa redonda aqui no nosso Facebook, que nós fazemos todas as segundas-feiras, às sextas e nos pré-jogos nos estádios. Muito bom, um prazer estar com vocês, fico muito feliz. A gente trocar ideia, procurar esclarecer algumas coisas também, tirar algumas dúvidas, ou de vocês, ou dos próprios torcedores. Essa é a nossa função, esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho, é a nossa vida também. Uma coisa que eu queria deixar bem claro, e mesmo à distância, eu tenho certeza que o ano passado, quando o River conseguiu esse acesso, teve um momento muito especial que foi o do torcedor. O River não conseguiu esse acesso sozinho. Tenho certeza de que teve um empurrão da nossa torcida. E eu sei disso, eu sei da força do nosso torcedor. Eu espero que esse torcedor possa nos ajudar nesse momento, um momento delicado, um momento difícil para todo mundo, o torcedor está chateado com a situação, mas ninguém quer novamente voltar a uma Série D. Então, torcedor, nos abracem, nos acolhem. Vocês, eu tenho certeza que são apaixonados pelo clube, como sempre foram. Voltem ao estádio, vamos ao estádio, nos empurrar, dar aquela força no extracampo, porque dentro de campo eu posso garantir uma coisa, os jogadores vão se determinar em busca da vitória. Então, peço encarecidamente que o torcedor compareça, como compareceu ano passado, aquele empurrão que deu para o River conseguir um acesso, que venha nos dar esse empurrão também novamente, porque sozinhos nós não vamos conseguir. Precisamos da sua ajuda, da sua colaboração ali fora do campo, empurrando o time para frente. Muito obrigado e um grande abraço. Professor, as portas estarão sempre abertas aqui no nosso Facebook, da Rádio Antares, da TV Antenés, enfim, o senhor será sempre bem-vindo. Muito obrigado, só agradeço a vocês e parabéns pelo trabalho de todos vocês. Beleza, então tá aí, eu conversei com o técnico Vica aqui na nossa mesa redonda da Série C e Série D do Campeonato Brasileiro, com produção de J. Araújo e mais apoio técnico de Elsney Santos. Eu sou Sidney Santos, desejo a todos uma boa noite e muito obrigado pela audiência de hoje, graças ao técnico Vica, ao Chico Costa e a todos que estão nos acompanhando aqui no Facebook, Sidney Santos. Um abraço e até mais, galera.